Hoje eu vim falar sobre mais uma pequena virtude que, se cultivada, tornará o seu lar mais agradável. Eu venho falar aqui com vocês sobre a pequena virtude da benevolência, que consiste basicamente em não falar mal dos outros, pensar bem nos outros, falar com caridade a respeito dos outros, não diminuindo as pessoas. E mesmo quando elas têm um êxito e saem melhor do que nós, a gente se alegra com aquilo. Então, essa é a virtude da benevolência. E o que nós temos observado atualmente é uma tendência em querer falar mal e pensar mal do outro, em fazer um juízo precipitado quando alguém fala que alguém errou. Só que às vezes nem existe uma prova daquele erro e você vai lá e bate o martelo e faz um juízo bem severo. E quando você cultiva a virtude da benevolência, não é que você vai fechar os olhos para os erros, mas você vai ter um pouco de calma e se aquilo que falaram mal daquela pessoa for verdade, as provas vão aparecer. Quando se tiverem provas daquele erro, aí você não vai falar mal daquela pessoa, você vai continuar não falando mal. Você vai tomar suas devidas cautelas, mas você vai tentar não ficar expondo aquele erro, aquele defeito. Mas você se privou também de um juízo precipitado, porque aquilo podia não ser verdade. Se as provas que obtiveram daquela atitude daquela pessoa comprovassem no final das contas que nem era um erro, você ia ter falado mal em vão daquela pessoa. E mesmo que tenha sido erro, cabe a você não se alegrar com os erros dos outros e não ficar falando sobre os erros dos outros. Isso a pequena virtude da benevolência te permite fazer. E por que a tendência que observamos hoje em dia é da maledicência, né? De falar mal dos outros? Porque as pessoas, elas não querem se ver menores do que as outras. Para ter essa sensação de superioridade, as pessoas buscam encontrar defeitos e falar mal dos outros com a ilusão de que, ao encontrar o defeito ou falar mal dos outros, são superiores aos outros. Mas isso é uma ilusão, porque a partir do momento que você está falando mal de alguém, você já está um pouco inferior a esse alguém. E pode ser também por uma inveja oculta. Você vê uma pessoa fazendo algo que você não sabe fazer ou tendo algo que você não tem ou não pode ter, e aí, ao pegar aquela pessoa em um erro, ou ao ficar falando de algum defeito daquela pessoa, você vai se sentir talvez um pouco superior. Isso é uma inveja, na verdade, que te leva à maledicência. Então, que a gente possa se atentar a ter essa benevolência que nos leva a ter, que não impede que a gente tenha um espírito crítico, que é diferente de espírito de crítica. Então, vamos diferenciar aqui. Pensar e falar, agir com benevolência não é ser bobinho, tá? Você pode ter esse espírito crítico que vai te permitir diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, e vai te impedir de fazer esses juízos precipitados das coisas, vai te prevenir de ter entusiasmos ingênuos e condenar prematuramente as pessoas, de ter ações impulsivas. E por isso que esse espírito crítico é tão bom, mas espírito de crítica é muito ruim. O que é a diferença entre esse espírito crítico e o espírito de crítica? O espírito de crítica, ao contrário do espírito, diferentemente do espírito crítico, é um espírito de que é um posicionamento, uma ação sua de só ver, só enxergar o mal, só falar o mal dos outros. Então, existe essa diferença. Então, que possamos estar atentos a isso. E medite sobre isso, reflita, será que eu tô
inclinada a pensar mal e falar mal dos outros mais do que buscar a bondade que tem naquela pessoa, será que eu tô com alguma inveja oculta? Será que eu tô querendo me sentir superior a alguém, ou a algum grupo, ou a algumas pessoas? E para me sentir superior, eu tô encontrando defeitos e falando sobre esses defeitos que as pessoas podem ter? Será que eu tô julgando alguém sem nem ter provas, ou mesmo diante de provas de que aquela pessoa tá errada, eu tô cultivando conversas ruins a respeito daquelas pessoas? Será que eu tô tendo dificuldades em me alegrar com o êxito de alguém só porque aquele alguém me superou em alguma coisa? Que possamos refletir sobre isso e cultivar a virtude da benevolência, que é pensar e falar bem dos outros.